Oi, eu sou o Braulio, seminarista diocesano da Diocese de São José dos Pinhais, Paraná. Eu estou na etapa da síntese vocacional e eu gostaria de falar um pouco sobre a minha vocação. Nesse mês de agosto, um mês dedicado às vocações, acho importante falar um pouco sobre a minha vocação para vocês. E para falar sobre ela, eu teria que falar um pouquinho da minha vida, antes de me mudar para São José dos Pinhais, porque eu sou natural de Londrina, mas morei numa cidade chamada 1º de Maio, a 71 quilômetros de distância de Londrina, uma cidade de interior, mas uma cidade de um povo que respira muita fé, um ambiente eclesial riquíssimo. Então foi ali que eu cresci. Então, analisando um pouco a minha vida hoje, e buscando, discernindo o meu passado, eu consigo perceber a mão de Deus quando eu era criança, na minha pré-adolescência e adolescência. Não participei de grupo de coroinhas, grupo de jovens, ou ativamente de movimento ou pastorais, mas eu sempre estava envolto de um ambiente eclesial e de fé. E foi então que, nesses 13 primeiros anos de vida, que eu tive essa experiência de fé e que eu criei amizade com Deus. Só que não era tão participativo. Foi então que nos mudamos para São José dos Pinhais, minha família e eu, em 2004. Eu tinha meus 13 anos. E eu comecei a perceber a falta da vivência de uma tradição. Talvez inconscientemente eu percebi que faltava participar da igreja. E vários eventos lá na minha infância, na minha pré-adolescência que eu tive lá em 1º de Maio, que eu começo a perceber assim que Deus ele foi me guiando, foi cultivando a fé em mim. E a partir daí eu comecei a sentir uma saudade, só que eu não percebia isso. Depois que nos mudamos para cá, sentindo essa necessidade da vivência de uma tradição, eu sempre busquei encontrar o meu espaço. E busquei com amigos, com estudo em alguma área determinada. Fiz técnico em automobilística, prestei vestibular para vários cursos na área das exatas. Aí eu entrei para biotecnologia em 2010. Fiz um ano de biotecnologia e foi então que eu fiz uma oração antes de dormir. E essa oração foi quando eu tive uma experiência de Deus, porque nessa oração eu entreguei a minha vida a Ele, porque eu estava necessitado de uma vivência, eu estava buscando o meu espaço. Foi então que nessa oração eu entreguei minha vida a Ele. E foi interessante, porque foi ali que eu tive uma experiência muito forte de Deus. Algumas pessoas podem falar que é a efusão do Espírito Santo. Eu acredito que seja, porque ao mesmo tempo que eu fazia a minha oração antes de dormir, eu senti algo saindo e entrando no meu peito. E então, o meu interesse pelas coisas começou a mudar drasticamente. Eu comecei a me interessar muito pelas coisas de Deus. Conhecer mais as Sagradas Escrituras, o catecismo da igreja. Então foi aí que eu fui me despertando para o chamado de Deus. Ainda não tinha conhecimento de seminário, de ser padre, não tinha esse interesse. Eu queria conhecer mais Jesus Cristo. Então, eu fui conversar com um sacerdote, um padre, e esse padre ele fez um convite para mim. Braulio, você já pensou em ser padre? Porque eu contei para ele a minha história, as coisas que aconteceram comigo. E ele falou, Braulio, já pensou em ser padre? Aí eu olhei para ele assim e tal. Não quero, e também nunca mais conversei com esse padre. E aí tá, fazendo esse ano de 2010, biotecnologia, me arrumando na vida e tal, comecei a perceber uma coisa. Olha, eu sendo um biotecnólogo, acho que eu vou ganhar muito dinheiro. Mas eu comecei a perceber que não ia ser feliz. Não ia encontrar a verdadeira felicidade.
foi então que começou uma luta dentro de mim, entre Deus e eu, Deus me chamando e tal, ser padre e tal. Então foi que Deus ele começou a me vencer, né? Foi interessante. E eu fui conversar com um outro padre, e esse padre falou assim: Braulio, vai ter um encontro vocacional no final de semana, que tal você participar? Aí eu pensei, tá bom, eu vou participar. Aí chegou esse final de semana, avisei os meus pais que eu ia e tal, e eles me apoiaram muito. Os meus pais sempre estão me apoiando nessa caminhada vocacional, e eu gostei muito, eu encontrei meu espaço, e foi ali que começou uma caminhada de uma missão específica, ser padre. Eu não entrei no seminário no sentido, vamos ver o que vai dar, porque eu tive a plena certeza do chamado que Deus realizou na minha vida. E então eu entrei no seminário no dia 6 de fevereiro de 2011. E no domingo, quando Dom Ladislau Biernacki, ele acolheu os seminaristas. O interessante foi que quando eu fui chamado, né, lá ali da Assembleia, onde tem os bancos na igreja, até o presbitério, na Cátedra do Bispo, aqui na Catedral São José dos Pinhais, eu estendi minha mão para cumprimentá-lo, ele simplesmente bateu na minha mão e me abraçou. Então foi um gesto lindo, que eu não esqueço, porque foi um gesto de um pai acolhendo seu filho na diocese. E foi aí que começou a surgir uma pertença à diocese, um sentimento de amor e de entrega. Então, durante toda a formação ela foi amadurecendo a minha vocação e a minha pessoa. Então, eu acredito que, para resumir toda esta trajetória que eu fiz, acho que 2 palavrinhas interessantes podem resumir tudo isso: resiliência e perseverança. Porque a perseverança já está embutida nela a fé e a caridade. E a resiliência é adaptar-se, despojar-se de si mesmo e adaptar-se a novas realidades. Isso é ser missionário de Cristo. Então, a todos aqueles que desejam ser padres, sentem esse chamado, não precisa estar simplesmente engajado numa pastoral ou movimento. Você pode estar em qualquer lugar. Deus chama e faz de você um verdadeiro missionário para evangelizar e fazer com que as pessoas se apaixonem cada vez mais por Jesus Cristo. Deus seja louvado.